Essa questão é uma questão em que a nossa intenção é separar quatro tipos de plástico. Então, para isso, nós vamos usar 3 líquidos. O líquido 1, que tem densidade 0,93, o líquido 2, que tem densidade 1,013, e o líquido 3 tem densidade 1,17. E aí, o que a questão está pedindo é o seguinte, ó, com base nesses dados, complete o diagrama a seguir com os correspondentes tipos de plásticos e líquidos. Então, quando você tem esses 4 plásticos, existem plásticos que têm uma densidade menor do que 1 e plásticos que são mais densos do que 1. Quer dizer, existem plásticos que são menos densos do que a água e plásticos que são mais densos do que a água. Como nesse caso a gente não está tratando em nenhum momento de água, a gente tem líquidos que têm densidades 0,93, 1,013 e 1,17, eu vou analisar o seguinte, eu vou pegar esse líquido 2 primeiro. Se eu pegar, no caso aqui, o líquido 2, o que vai acontecer? Esse líquido tem densidade 1,013, a gente vai ter plásticos que são mais densos do que esse líquido, que seria o exemplo do PS e do PVC, e plásticos que são menos densos do que esse 1,013, que é o caso do PEAD e do PP. Então, os que são menos densos do que o líquido 2, eles vão flutuar no líquido. Então, a gente vai ter quais flutuarão nesse líquido aqui. Nós vamos escolher o líquido 2. Por que o líquido 2? Porque nós teremos plásticos que são mais densos do que o líquido 2, que é nesse caso aqui, e menos densos do que o líquido 2, que são esses 2 plásticos aqui. Então, quando eu coloquei o líquido 2, o mais denso, que ele vai afundar nele, vai se depositar. Então, quem se deposita no líquido 2 vai ser o PS e o PVC. E quem vai quem vai flutuar nesse líquido serão os que são menos densos do que ele, que nesse caso é o PEAD e o PP. Esses vão flutuar no líquido 2, porque a densidade dele é 1,013. Agora, para eu separar o PEAD do PP, eu vou usar qual líquido? Eu vou usar o líquido 1. Então, nesse caso aqui, vou utilizar o líquido 1. Por quê? O líquido 1 tem densidade 0,93. E o PEAD, ele é mais denso do que esse valor. Então, ele é 0,94 a 0,96. Se ele é mais denso, ele se deposita. Então, aqui a gente vai ter o PEAD. Já o PP, ele tem uma densidade menor do que 0,93, porque ele é 0,9 a 0,91. Como ele é menos denso do que o líquido 1, ele vai flutuar nele. Então, ele vai ser, aqui a gente vai separar. Então, a gente separou o PEAD do PP utilizando o líquido 1. Para eu separar o PS do PVC, eu vou usar o líquido 3. Quando eu fizer isso, o que vai acontecer? O líquido 3 tem a densidade 1,17. Então, ele é mais denso do que o PS. Então, se ele é mais denso do que o PS vai flutuar no líquido 3. Então, o PS flutua nesse líquido aqui, ó, porque ele é menos denso do que esse líquido. Agora, o PVC, ele tem uma densidade maior do que 1,17, que é 1,22 a 1,30. Como ele é mais denso, ele se deposita. Então, aqui é o PVC.